História da Educação 2, a Lei de Diretrizes de Bases de 1971, a 5692, apesar de não ser considerada uma LDB, porque ela abrangeu só o primeiro e segundo grau, na época, nós usamos as fontes a Romanelli, História da Educação no Brasil, o Saviani, Política da Educação no Brasil, o Éder Fernando Santos e Mário Neves Azevedo, o Ensino Superior no Brasil e os Acordos do MEC e USAID, Maria Luísa Santos Ribeiro, a História da Educação Brasileira e a Orientação Escolar, e as duas leis atualizadas, a lei de 96 atualizada e a lei de 71, 5692. O trabalho vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre o contexto histórico dessa lei, como foi criado, como estava sendo no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil. E depois a gente vai fazer um contraponto entre a lei de 96 e a lei de 71. Sobre os aspectos que nós achamos mais importantes e mais relevantes. Bom, pessoal, antes da crise, de 1930 a 1964, as relações entre a política econômica eles eram praticamente estáveis. Então, houve uma evolução educacional iniciada em 1964 e depois de 1967 a 69. Agora, vou falar um pouquinho da política educacional nos últimos anos. A crise ela foi um resultado da aceleração do ritmo do crescimento dessa efetiva demanda da educação. E surgiu dois fatores. O primeiro deles foi a implantação da indústria, que ocorreu mais ou menos na metade da década de 50. Surgiu a criação de novos empregos. Então, a partir disso, surgiu uma necessidade de se criar uma infraestrutura para qualificar esse pessoal. Tá? Depois houve uma deterioração, um estrago no mecanismo tradicional da ascensão da classe média. Transferiu-se isso para as hierarquias ocupacionais naquele momento. A política educacional de 64 ela procurou atender a demanda social, mas devido à crise houve uma contenção de gastos. A expansão ela ocorreu, mas foi vagarosamente. E ela foi constituída, mas ela agravou ainda um pouco mais a crise educacional. Essa expansão ela ocorreu e ela foi em dois níveis. O primeiro foi de 1960 a 64, onde se privilegiou o nível médio, houve uma queda do ensino primário e crítica ao ensino superior. No segundo momento foi de 64 a 68, onde foi mais lento, mas também foi mais lento que o primeiro, mas houve também essa expansão de forma vagológica. A partir disso, o Estado reviu todas as suas funções para enfrentar essa crise e arrumar um esquema, uma estratégia da retomada dessa expansão. Mas dando muita evidência do setor externo, passou a participar dessa organização da administração da parte interna. A crise ela serviu como uma justificativa da intervenção, foi um pretexto para que o setor externo intervisse no setor interno, né, na organização do ensino e antecipando a fase do desenvolvimento econômico. Na verdade, o que ocorreu é que, aproveitando da situação que o Brasil se encontrava, com a falta de demanda proletária e também, então quer dizer, na verdade, o ensino médio foi reduzido as horas para que se formasse rapidamente essa mão de obra que estava sendo necessária para a industrialização. O que ocorreu? Que, na verdade, as instituições dos Estados Unidos se aproveitaram desse contexto brasileiro para firmar acordos em que eles saíam totalmente no lucro e que para eles era proporcionava uma situação totalmente confortável de dominação num país continental como o Brasil. É o que ocorre aqui, que está falado nessa parte do slide, né?
Então, ela, na medida em que ela lucrava, como acontecia essa situação lucrativa para ela? Ela trazia todos os profissionais especializados, os que eram bem pagos eram os profissionais americanos, para ajudar a implantar esse sistema de ensino. O acordo que era firmado com o MEC, os custos com as viagens, os custos com estadias, os custos ficavam por conta do MEC. Então, como se eles fizessem um favor. O Brasil, coitadinhos, estão precisando de educação, vamos ajudá-los. Não foi bem assim, não. Na medida em que eles tinham um lucro muito grande em relação a isso e eram vistos como colaboradores, auxiliadores nesse contexto então era tido como necessário até certo ponto, né? Porque a gente tem que entender até que ponto eles lucraram com isso, até que ponto eles dominaram a educação do nosso país e até que ponto eles tornaram essa educação tecnicista e estavam ou não numa situação confortável de dominação de um outro país que na época se falava subdesenvolvido e que necessitava da ajuda, né? Uma ajuda entre aspas. Até que ponto foi tão bom assim para o Brasil, né? E até que ponto foi bom para eles, até que ponto eles lucraram com essa situação, né? Bom, a forma de atuação da USAID aqui no Brasil foi tentar eles compartimentaram os estudos da realidade.